aqui na 23ª Flip, e a gente tem a alegria de anunciar a mesa Experiência da Favelofagia, Literatura nas Periferias, da Periferia do Capitalismo. Queria anunciar aqui a mesa o nosso querido Mauro, o nosso querido Felipe Eugênio e nossa querida Stephanie. Uma salva de palmas para os nossos convidados. E eu vou passar aqui o microfone e entregar essa mesa para vocês. Tenho certeza que vai ser uma experiência linda. Boa mesa. Certamente a literatura de periferia e as experiências de favela merecem cada vez mais espaços, não só na Flip, mas em todo momento onde a gente vê a produção literária. Uma boa tarde, boa mesa a vocês, viu? Muito obrigado. Boa tarde a todo mundo que está aqui. Estamos aqui nessa tarde ensolarada em Paraty. E é muito importante a gente conseguir ocupar espaço em Paraty para tratar de temas como será o nosso tema de hoje. Fala da literatura produzida na periferia brasileira, que é uma periferia do capitalismo, né? Eu estou aqui nessa mesa muito feliz com dois autores que acabamos de publicar, Mauro Siqueira, Stephanie Dias, e vou tentar fazer aqui uma breve fala apresentando o que é essa favelofagia, né, que foi anunciada aqui há pouco, e como os livros de Mauro e da Stephanie casam com um pouco da proposta, ou com muita proposta que eu falo nesse livro que também estou lançando aqui hoje, que é o Literatura nas Periferias, da Periferia do Capitalismo. Bom, meu nome é Felipe Eugênio e falo de um lugar que é o Rio de Janeiro e de uma experiência importante de pensar o que é uma favela carioca, como Manguinhos. Eu não sou morador de Manguinhos, mas sou um trabalhador de Manguinhos há muitos anos, como professor de EJA e depois como pesquisador da Fiocruz. E Manguinhos, assim como a Maré, acaba sendo... As duas são favelas que acabam passando por um processo muito sui generis. São favelas que são integradas, porque estão nos mesmos territórios, que Fiocruz e que a UFRJ. A Maré, você tem uma profusão muito grande de projetos da Maré, que produziram e produzem ainda uma série de artistas, uma série de pensadores, e a relação com a UFRJ é muito forte, muito grande há muitos anos. Remete isso aos anos 70, quando o Fundão é ocupado, né, pela universidade. E Manguinhos também tem algo parecido. A Fiocruz está no bairro Manguinhos. O bairro Manguinhos é um bairro praticamente ocupado por ocupações irregulares, chamamos de favela, e o Complexo Manguinhos tem 16 comunidades. A relação com a Fiocruz é muito forte porque acabou acontecendo, ao longo dos anos, uma relação de pessoas de Manguinhos indo trabalhar na Fiocruz e a própria Fiocruz tem uma relação de pesquisa com Manguinhos. Essas pesquisas, no mais das vezes, passaram por lugares que nós não temos muito orgulho, né? Aquela pesquisa exploratória, a pesquisa que você vai lá ver a vida dos outros, depois publica algo e ninguém sabe sobre o que foi publicado. Mas, nos últimos anos, aconteceu um aprendizado também institucional na Fiocruz, que foi também uma ocupação de pessoas importantes militantes na luta pela favela, pela moradia, na Fiocruz. Isso foi mudando o perfil de como a Fiocruz lida com Manguinhos. Então, eu estou falando disso porque a favelofagia, de certa forma, é o resultado desse encontro entre um complexo de favelas e um centro de pesquisa, que é a Fiocruz. Conseguimos, ao longo dos anos, disputar com a Fiocruz a possibilidade de trabalhar, por exemplo, que é o caso agora, com literatura naquele território, falando de saúde. Isso que parece uma planta completamente exótica, algo completamente esquisito, tem muita pertinência. Eu vou fazer uma pequena introdução falando sobre essa pertinência, vou falar um pouco da favelofagia e passo para Mauro e para a Stephanie. Em primeiro lugar, há uma leitura que é equivocada de que a saúde é a ausência de doença. Partimos do princípio de que na promoção da saúde, que é um dos campos da saúde, a saúde ela é, na verdade, composta por uma série de determinantes sociais. Então, a gente poderia dizer que a saúde ela é composta por moradia de qualidade, saneamento básico, um pleno emprego de qualidade, né, bem remunerado, educação de qualidade, acesso à cultura, acesso à produção cultural, também é um sistema socioeconômico que dê conta de lidar com a vida humana sem iniquidade, né, seja o mais igual e mais justo possível.
Isso tudo compõe saúde. E para não dizer que isso aqui é um papinho qualquer de sociologia da saúde, se a gente for pegar no Rio de Janeiro a expectativa de vida do Leblon, né, o seu metro quadrado mais caro, e de Manguinhos, a gente tem uma separação de quase 20 anos da expectativa de vida. E a questão é, as pessoas adoecem mais numa favela porque congenitamente estão propensas a adoecer? Não. É porque o capitalismo adoece. Mas ele não é só uma abstração, né? Ele no caso da iniquidade, é o que permite que pessoas morem num território no qual você tem a ausência de ruas largas, e aí a tuberculose aparece ali, porque a circulação de ar é muito pouca. Você tem um território onde a vida do jovem está muito próxima de uma experiência de armas militares, né? Então, você tem ali a presença do tráfico, da milícia, que também coloca a vida dos jovens nesse lugar. E aí, se pensar a vida dos pais desses jovens, é uma vida baseada no medo, né? A minha filha, que agora já é uma adolescente, se tornou uma pessoa bonita, se for desejada pelos homens que agora controlam as armas, qual o perigo pelo qual eu passo? O meu filho, se for mal na escola, como qualquer pessoa pode ir mal na escola, e estiver por aí vadiando, como qualquer pessoa pode vadiar na classe média, é possível que ele seja cooptado pelo tráfico? Há uma série de condições baseadas no medo e baseadas na indignidade da condição de vida coletiva que na favela se dão. E isso leva ao adoecimento. Há uma série de adoecimentos que também estão ligados, obviamente, a uma necropolítica, onde os jovens negros são os que mais morrem precocemente pelas armas, mas também está ligado à hipertensão, por exemplo. Operação policial e aumento de pessoas na UPA, aumento de pessoas no hospital. Por que será? A relação é direta. É você com medo de morrer, porque dentro do Estado Democrático de Direito nós temos alguns bolsões que na Fiocruz nós chamamos de territórios de exceção. E eu trato um pouco disso no livro, porque o território de exceção é uma condição muito perversa no nosso formato de organização, nossa sociedade. Um estado de exceção, e na experiência brasileira isso aponta, né, demonstrou, nós tivemos uma série de atos institucionais, até chegar ao AI-5, né, que foram decalcando a garantia de direitos. No território de exceção, isso é oficioso. Ninguém diz, agora você não pode mais ir e vir. Ninguém diz que você não tem mais direito à reunião. Ninguém diz que agora esse jornalzinho que você está fazendo aí não pode botar essa matéria. Essa oficiosidade é muito perversa porque há uma ausência de garantia de direitos nesses territórios, só que nós vivemos sob uma certa normalidade democrática na cidade inteira. Bom, o papel da Fiocruz nesse lugar é, identificando que há essa mácula, há um certo pacto social que nós temos no Rio de Janeiro, como nós podemos alimentar e estimular que esse território saia da condição de território de exceção e se torne um território com uma governança territorial democrática. Ou seja, que as pessoas possam participar da vida pública, possam participar com a sua vida também individual, sem um medo, sem um acossamento. E nós identificamos na Fiocruz que uma das estratégias para poder estimular a participação tem sido a literatura. Um dos nossos trabalhos que tem funcionado muito bem há alguns anos é a Periferia Brasileira de Letras, onde nós conseguimos reunir coletivos literários que atuam em periferias para que eles, em rede, possam disputar a política pública. E fizemos isso porque identificamos que esses coletivos têm sido, várias vezes, agregadores, aglutinadores de pessoas, pela experiência da festa, pela experiência do prazer, mas conseguem também tratar de outras pautas. Violência contra a mulher, direito à cidade, direito à moradia. Tem sido a experiência de literatura gregária nas favelas uma novidade no modo de participar da vida pública nesse país. E de onde falamos aqui agora, que é a favelofagia, foi um projeto que nós criamos há 10 anos atrás, 2015. Temos aqui o Rafael Maieiro, da Rubra, que foi um dos criadores da favelofagia lá atrás, meu camarada. E naquela ocasião nós montamos uma residência literária na qual pudéssemos acolher autores para produzir suas obras de ficção em prosa. E por que isso? E o que isso tem a ver com a saúde? Bom, quando a gente fala sobre a morte, né, de jovens negros, o assassinato deles em massa, especialmente na experiência carioca, mas hoje em dia, infelizmente, no Brasil inteiro,
nós falamos também de um certo pacto semiológico. O que nós temos ali é uma certa normalização de que esses corpos são matáveis. Mas se a gente for pensar numa certa história de como conseguimos construir essa concepção de que corpos são matáveis, a gente tem que voltar por uma série de mídias que nos formaram na nossa vida, né? Voltar para a TV, né? Voltar também para o jornal e perceber quais corpos são corpos dotados de virtude, são corpos dotados de humanidade, são corpos preserváveis, são corpos que, se caírem, causam nas pessoas uma grande comoção, e quais não são. E se a gente for pensar não só no jornalismo, mas pensar também na produção ficcional, nós temos isso muito evidente. Há hoje em dia uma tentativa de mudança disso, mas estamos falando aí de um caldo cultural, de uma TV, por exemplo, no Brasil, né, muito pujante, desde os anos 70, onde nós temos os protagonistas das novelas, das séries, dos filmes, que têm uma cara. E esses protagonistas podem ser desde grandes guerreiros até grandes intelectuais. Eles podem ser tudo que eles querem, mas há uma cara, há um papel social determinado para alguns tipos de pessoa. E eu gosto muito de pensar em novelas como do Manuel Carlos, no qual você tem um núcleo das pessoas que servem os protagonistas, né? As pessoas que trabalham, né, como faxineira, como motorista, como empregada doméstica, e que, eventualmente, elas têm até uma relação entre elas de amor. E é interessante perceber como isso aparece em muitas novelas brasileiras. Há uma bestialização dessas pessoas, porque o amor desse núcleo pobre é um amor que quica. Não há esse tempo, que é tempo, né, da pausa dramática, onde eu olho para a Stephanie, olhamos, a música sobe, e a partir daí a gente entra em algum lugar. Não, as pessoas quicam porque elas são engraçadas, como bichos no cio se relacionam. Isso é também retirar uma humanidade da maioria da população brasileira, que é preta nesse país, né? É preta, que é parda, que é negra, que é não branca nesse país. Esse amor, eu estou pegando um aspecto que nem é dos mais violentos, ele é um amor que é para ser engraçado. A música, quando sobe, é uma música cômica. E eles, quando se relacionam, eles são qualquer coisa como uma paródia de bichinhos. Poderia ser um desenho animado. E isso é um processo de desumanização da maior parte da população brasileira. Pausa. Qual é o nosso lugar de pensar a favelofagia, quando começamos a construir isso? Nós fomos estimulados muito, na época, por uma fala do João Paulo Cuenca, que disse, na época, tinha rolado em 2012, a Gantra é o nome? A revista inglesa, né? E ele deu uma entrevista falando que ele não acredita que a literatura tenha uma capacidade de ser algo próximo de um movimento, né? Ele não acredita mais nisso, e o fato de chamar de geração literária a geração dele é só porque escreveram ao mesmo tempo e têm a mesma idade, mas nem estão se lendo. A gente achou aquilo muito estranho e um pouco revoltante, assim. E pensamos, vamos montar em Manguinhos, no Complexo Rafael de Manguinhos, uma residência literária, vamos chamar os autores que já existem, vamos ver o que eles têm para dizer sobre a possibilidade, não só das histórias que podem contar, mas de poder fazer algo coletivamente. E, nesse momento, a gente decidiu que isso não poderia ser só uma espécie de chamamento, cada um escreve o que quer. Começamos a pensar, não é possível pensar numa proposta política nesse campo estético? E aí fomos atrás de estudar um pouco a antropofagia oswaldiana, de estudar a antropofagia tupinambá, de pensar como seria essa possibilidade dialética, onde quem é da favela pode, como artista livre, consumir, deglutir, morder tudo que há no mundo e o que tem de evolução nisso, né, nesse processo de ruminar a experiência ampla e aberta de como a vida é. Nesse sentido, a favelofagia de cara tinha um recorte de luta de classes, tinha um recorte de pensar numa chave interseccional também gênero, pensar também classe, raça, mas tinha um compromisso de como nós colocamos isso na forma literária. Como isso não vira um tema no qual a gente vai agora dar conta de uma resposta sociológica a problemas sociais. Como isso é uma resposta estética a problemas sociais e a ambições amplas de sociais, não só problemas, né? Então, quando a gente monta em 2015,
2015, a primeira experiência do Bando de Favelofágico, a gente faz um chamamento público, mais 60 pessoas se inscrevem, tínhamos bolsa para esses autores, então só podíamos selecionar 8, mas não conseguimos, viraram 14. E esses primeiros 14 autores, eles passaram por um processo, após a seleção, que foi durante 2 meses, de segunda a sexta-feira, ocupavam os Manguinhos, a rede CCAP, o Ecomuseu de Manguinhos, que funciona lá em Manguinhos, com esses autores, nos quais eles tinham, durante a primeira 1h30, oficinas sobre literatura. E aí era algo muito amplo. Era acessado Tolstói ao Aldir Blanc, da Carolina Maria de Jesus à Virginia Woolf. E olhávamos para esses textos, fragmentos dos textos, né, tentando extrair deles as melhores lições técnicas a se acompanhar daquilo ali. Era uma ideia mesmo de acessarmos uma possibilidade de ampliar o campo de erudição dos autores coletivamente, juntos ali. Esses autores, vários deles, ou quase todos, já tinham lido quase todos esses autores também, mas nunca tinham feito essa experiência de fazer isso junto. Então era isso. Selecionávamos os textos, imprimíamos, recebiam antes e lá faríamos o debate. Mas após a primeira 1h30, era um tempo livre, com acesso a computadores, então a residência começa a partir daí. Sem nenhuma indução temática, cada um escreve sobre o que quiser. E desse modo, acompanhados por 2 editores, cada autor, nós conseguimos ter ali os primeiros contos a serem construídos. E esses contos tinham, na relação com os editores, só um aparato de um camarada que podia ser ali a pessoa que, olha, interessante isso aqui, interessante aquilo ali, mas a autonomia e a autoria era completamente desses autores. O resultado foi o nosso primeiro livro, chamado Grãos Imastigáveis, que saiu de um verso do João Cabral de Melo Neto, e entendemos ali que tínhamos chegado num lugar muito interessante. Bom, conseguimos ter aqui autores remunerados na favela, que durante 2 meses puderam ter um tempo de estudar coletivamente literatura e um tempo de produzir livremente também literatura. Esse foi o ponto que nós chegamos, mas ainda foi pouco, porque entendemos que não parava aí. No ano seguinte, tentamos inovar, e aí temos a presença aqui da Dani Ribeiro, que é a nossa autora também na Favelofagia, autora de Chão de Dentro, e romance que lançamos em 2022. Já fizemos no segundo ano uma ideia maluca. E se cada dupla de autor puder fazer uma novela, aquele formato, né, entre o conto e o romance, juntos, escrever a 2? Enfim, foi uma loucura muito interessante. É um livro que ainda tem que sair, a gente não conseguiu fazer isso na época, mas ainda era pouco. Porque a resposta que nós queremos dar, ainda a provocação lá do Cuenca, é: qual é a concepção estética do que está chamando de favelofagia? É só chamar os autores de origem periférica que escreveram, viram favelofagia? Era pouco, porque era só uma boa intenção. E aí, com a fazedura de uma série de seminários, debatendo muito sobre literatura, chegamos a um ponto que nos pareceu interessante. E se colocássemos ferramentas da comicidade, do humor, para ler o mundo? Uma referência que para nós pareceu muito legal naquela época, entre várias da literatura, mas uma que todo mundo conhece, que fez muito sucesso no Brasil, era muito aquela série de TV Todo Mundo Odeia o Chris. Né? E sempre abre o sorriso, né, quando a gente fala. A galera gosta disso. É muito bom. Fez muito sucesso. Eu achava muito legal o sucesso brasileiro do Todo Mundo Odeia o Chris, que conseguia se conectar com uma experiência suburbana brasileira, né? Aquelas pessoas eram pessoas reais, vivas, que a gente conseguia encontrar, porque eram as nossas pessoas, a nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, nós. E eu achava muito interessante nessa série o modo como eles conseguiam trabalhar o racismo. A professora Morello, que é uma professora ítalo-americana, né? Ela é um excelente vilão racista, porque você não consegue odiá-la, você consegue entender o patético da sua condição enquanto uma pessoa racista, de certa forma ingênua, né? A ingenuidade do seu racismo era extremamente violenta, mas esteticamente era apreensível. Ela virava para a gente um paradigma. A gente conhece várias pessoas como a Morello, mas a gente conhece menos pessoas como, sei lá, o nazista do Bastardos Inglórios, né? Esse grande vilão típico, ele é fácil de ser defensável, né? Porque ninguém encaixa muito bem nele. Mas aquele mais naif, ele é mais interessante. E a chave que nós achávamos boa, né, de pensar a favelofagia era exatamente isso. É possível olhar para uma situação
terrível, vamos pegar uma situação, sei lá, brasileira lá de trás, um pau de arara, e colocar isso sobre um filtro do humor, não há fórmula mágica para isso. Possivelmente, a falta de encontrar uma resposta faz até não poder fazer uma cena sobre isso. E exatamente essa dificuldade nos interessou. Não há manual. E na falta de manual, nós começamos a encontrar aqui um lugar desafiador da arte. Como produzir sobre qualquer coisa, sobre um tipo de filtro que nos exige uma espécie de esperteza, uma capacidade que seja subversiva na forma. E aí nós começamos a encontrar um caminho. Então, já na outra geração de autores da favelofagia, da qual a Dani faz parte, onde ela publica O Chão de Dentro, nós entramos com essa provocação para os autores, novamente remuneramos os autores, que a gente conseguia fazer esse sistema, né? Captar recurso, remunera autor, remunera editor, os editores trabalham com os autores de cabo a rabo, e depois esse livro é publicado, e depois, né, vendido e tudo mais. Já nessa experiência chegamos a esse lugar. O desafio talvez seja fazer um texto de maior fôlego, romance. Então, a primeira vez que nós fazemos romances na favelofagia foi com a geração da Dani, 2022, e como esses textos, essas ficções, tentam dar conta dessa especificidade que queríamos construir, que é a favelofagia, ela é marcada pelo quê? E esse quê é exatamente esse filtro. Estamos falando de um processo político, um processo que quer enfrentar o problema, a experiência brasileira, que é terrível, mas queremos conseguir fazer isso como arte. E, nesse caso, sem nos censurarmos de tratar de qualquer tema, a ideia é como tratar desse tema de modo esperto. Eu vou passar agora a falar para os meus camaradas e autores aqui, do qual eu tive o prazer de ser editor também desse processo, junto com outros editores, como está aqui a Michele, né, com outros camaradas como a Flora, como o Daniel Simeão, Rafael Simeão. Mas quero fazer a ponte já para a obra deles, falando do que foi a Quinta Residência Literária e como esses livros materializaram mais ainda o que a gente chama de favelofagia. Eu começo por você ou por você? Tanto faz. Por você? Então, eu vou falar antes aqui, para poder levantar aquela bola, para você cortar essa bola. Stephanie vai fazer Mormaço. E quando ela vai se inscrever para passar por um processo seletivo e para se tornar uma das nossas escritoras remuneradas, e conseguimos melhorar a remuneração, né, já nessa última residência, a Mari fala muito, a nossa outra editora, que conseguimos fazer algo que podemos desafiar o mercado editorial brasileiro, que nenhum autor inédito conseguiu ser tão remunerado ou bem remunerado como os nossos autores. A remuneração acontece mês a mês, mas no apanhado final você tem um valor que não sei quanto que dá no final, não sei. 24 mil reais, né? Para autores inéditos fazerem seus romances, né? Nem companhia paga isso, hein? De adiantamento, hein? Nem companhia. É isso aí. E a ideia de identificar esse escritor como um trabalhador é também na remuneração, é também na relação digna de trabalho. Então, vamos lá. Quando chega a Mormaço quanto projeto, nós tivemos primeiro ali acesso à escrita da Stephanie. E ali as ferramentas estavam dadas, né? O que depois se constrói e vira vontade. Ela tinha a caixa de ferramentas pronta ali. E a realização desse romance, quando vocês podem ter acesso a ele aqui agora, ele dá conta de uma experiência que eu diria de escafandrista acessando um mundo abissal, um mundo que você não acessa fácil, ou que quem não está nele não acessa fácil, né? E aí a gente trabalha muito com uma condição da literatura de possibilitar a alteridade, né? Para quem está naquele universo, nada de novo. Para quem está de fora, enfim, eu posso acessar de modo muito na chave da filigrama da coisa aquele outro mundo. E este vai fazer um livro quebrando as expectativas que se espera de como os autores negros podem operar na literatura. Muito na chave daquele filme ficção americana, né? Onde se espera que a gente consiga falar de como a quebrada de como o sangue espirra na nossa cara, né? Fazer uma espécie de vale das lamentações e das dores que existem
porque os processos são reais, objetivamente reais, mas que como a gente trabalha isso na literatura? E no caso da Stephanie de Mormaço, a gente vai... Eu não vou fazer um spoiler aqui, porque você vai falar sobre o seu livro, mas eu acho que é uma graça de conseguir acessar a experiência de jovens completamente imersos na cultura evangélica, e um livro onde você não vai ter nenhum proselitismo, nenhum tipo de defesa sob uma perspectiva metafísica do que seria estar no mundo religioso, e menos ainda, que é um problema também da esquerda, de querer fazer uma crítica, de trabalhar aquelas pessoas numa chave de incapacidade de lidar com a leitura complexa de mundo. Ao contrário, a gente encontra ali jovens desejosos, encontramos ali jovens que estão da putaria ao amor querendo viver a sua vida, mas especialmente jovens, e nesse ponto eu acho que o livro chegou a uma certa universalidade, que tem dúvida. E nesse ponto é muito boa a leitura do Mormaço, porque você é muito cedo convidado à dúvida. O que essa personagem vai fazer, e abre ali na frente dela esse é aquele caminho. Obviamente ela escolhe aquele que você acha que não deveria ser, e você começa a viver uma torcida dentro de uma chave muito próxima do cotidiano, ou do cotidiano mesmo, onde nada extraordinário acontece. A vida acontece. Só que como acontece a vida, e isso eu acho muito grandioso, numa possibilidade de você ter uma presença fantasmagórica no mundo do outro. Ele não te vê, você não atravessa ninguém, ele não te atravessa, mas você acompanha ali como acontece a vida nesse território, nessa territorialidade da cultura evangélica, sem a gente vir com os a priori sociológicos. A gente consegue ver exatamente o que a gente poderia chamar de uma espécie de liberdade do devir, a liberdade do querer ser, a liberdade da dúvida, a liberdade de só ser, sem ter que estar numa espécie de chave que te rotule. E isso é muito grandioso, porque a gente consegue acessar essa humanidade das pessoas. Você ri com ela, você lembra da sua juventude com ela, você lembra das suas dúvidas com ela, você torce por elas, e nada extraordinário acontece, como normalmente acontece na vida da gente. E a ideia de marcar a experiência negra no mundo como sempre ligada à tragédia, a tragédia não é das pessoas negras no mundo, a tragédia é o sistema racista. Mas a vida das pessoas, apesar disso, anda, né? O famoso combinamos não morrer, né? Mas não é combinamos só não morrer, combinamos viver. E aí eu acho que é um livro que fala de como a vida pode operar e chama para a universalidade essas figuras. E vou passar para o Mauro também, na sequência, que fala no Pequenas Colisões sobre uma expectativa que não se confirma. Sobre o quê? Sobre a negritude? Sobre estar nesse mundo capitalista terrível? Não, o que não se confirma é a ideia da linha reta no amor, né? Poder falar sobre amor é reivindicar também o universal. É poder tratar sobre algo que nos atravessa o tempo todo e que o Mauro oferece para a gente uma história que é basicamente banal, como qualquer outra história, mas que ela tem a graça na forma. Como o Mauro coloca essas experiências de encontros e desencontros de um mesmo casal acontecendo, a gente começa e é muito gostoso fazer a leitura, e falo isso sem medo de estar sendo puxa-saco por ser editor também, que é ler e parar e falar assim, uau, de onde ele tirou essa ferramenta da caixa de ferramentas para poder fazer isso aqui? Um momento onde a forma ela começa a assaltar a história e você fica o tempo todo lidando com alguém que te conhece, que é, né, os encontros e desencontros da vida, mas dessa vez no formato da arte, onde não é igual à vida, não é um retrato, é uma outra coisa. Demos um outro passo. Então, concluo dizendo que a graça dessa favalofagia, que tenho o prazer de participar como editor, é que a gente consegue entender essa tradução artística, agora por autores de origem periférica, de como o mundo pode ter uma graça, eu diria, ou melhor, uma arte, eu diria, mais sofisticada. Não está faltando essas narrativas que vêm da periferia, porque falta só tratar de temas que só a periferia poderia tratar. Está faltando essas narrativas porque há uma produção estética, uma espécie de finura no trabalho literário, ali, na forma mesmo, que realmente está faltando esses autores de estar em cena para a gente poder ver uma outra possibilidade plástica da literatura existir, sem abrir mão de como conseguimos politizar essa plasticidade na forma.
Então, eu quero aqui dar os parabéns a esses autores que acabaram de publicar nesse 2025 e passar para a Stephanie já fazendo a primeira pergunta, que é: o que você estranhou de ser autora das suas histórias depois que o livro existiu? E o resto vai que vai. Acho que tudo, assim. Na última... Boa tarde, né, gente? Stephanie. Boa tarde. É estranho ainda me ver ainda no lugar de escritora. Acho que agora eu estou acostumando um pouco mais. Mas quando alguém vem me falar que leu o meu livro, eu já fico um pouco... Primeiro que eu fico um pouco assustada, né? Minha mãe veio falar que leu, eu fiquei um pouco assustada porque tem algumas cenas de sexo. Eu fiquei um pouquinho... Não sabia que ela ia ler, né? E aí eu quero saber o que as pessoas acham. E até agora eu não recebi críticas muito pesadas, mas gostaria de receber, por favor. Não pesadas, mas críticas construtivas, por favor. É estranho me colocar nesse lugar de autora. Eu lembro que um pouco antes da residência, de participar do processo da residência, eu pensava em escrever um romance, pensava em escrever vários romances, mas era muito estranho me ver nesse lugar de escritora lida, sabe? Que alguém leu as minhas histórias. Porque antes, quem lia as minhas histórias eram os meus amigos, namorado e tal. Agora, pessoas de fora lendo e me dando feedback é uma sensação muito boa, muito gostosa, mas ainda um pouco estranha, assim, sabe? Enfim, acho que respondi essa pergunta. Não sei. Falar um pouquinho sobre o processo, né, da residência. É engraçado você falar sobre tudo, todo mundo lê Cris, porque eu digo, às vezes, brincando, que eu fui criada pela minha mãe, pelo meu pai e pela televisão, né? Crianças dos anos 90. E, assim, muitas dessas séries de comédia formaram, acho que, a minha persona, assim, de querer ser engraçadinha da Silva o tempo inteiro, além de ter sido criada, assim, pela minha avó e pela minha mãe, que também é uma pessoa que leva a vida com muito sarcasmo. E eu lembro que na entrevista, eu acho que foi a primeira entrevistada, que eu acho que eu tinha um horário disponível e tal. Aí eu fui entrevistada pelo Felipe e pela Flora, que foi minha editora, né, no livro. Aí eu lembro que o Felipe perguntou para mim, a gente mandava um fragmento, né, da nossa escrita, e aí eles perguntavam sobre a nossa escrita. E aí o Felipe virou e perguntou: eu vi que você usa muito o elemento do humor, mas eu queria saber se a gente está rindo com os personagens ou dos personagens. Eu fiquei chocada, porque eu achava que estava muito claro que era com os personagens. E eu acho que muitas brincadeirinhas que eu faço, assim, querendo ser engraçada, às vezes não está muito claro. E no meu livro, eu acho que em Mormaço tem muito esse elemento, assim, do humor, que as pessoas podem levar. Não sei se vocês lendo, né, o que vocês acharam sobre o elemento do humor, mas era muito esse humor, assim, um pouco mais quase lá, sabe? Quase errado rir disso. Mas acho que eu vou rir, porque se ela escreveu, acho que tudo bem rir disso. E eu acho que é isso, assim. O meu romance é sobre 3 adolescentes. Eu queria muito escrever sobre esse período da vida em que a gente acha que sabe de tudo, mas a gente não sabe de nada. E é isso, assim. Não querer fazer uma versão... Porque antes de escrever Mormaço, eu tinha escrito muitos contos, assim, dessa versão, assim, de sofrimento, de nós contra eles, de nosso lugar é esse, o lugar deles é aquele. E quando a gente chega nesse período da adolescência em que a gente tem muita certeza sobre as coisas, mas ao mesmo tempo a gente quebra a cara tantas vezes e a gente vê que não, nada daquilo que a gente achava eu queria também... A ideia era fazer um romance de formação, né, sobre esses adolescentes que estão descobrindo a vida, né, que estão tentando e errando e aprendendo e passando por esses momentos, assim, que a gente tem... Os hormônios fazem a gente achar que os momentos são muito importantes e muito intensos, mas de uma forma, acho que não tão dramática. Eu queria
tratar de uma maneira um pouco mais, não sei, mais natural, talvez. Esses momentos assim banais da vida cotidiana, assim, não tem nenhum acontecimento assim muito forte, não tem nenhum clímax assim de acontecimento assim, é o, sei lá, a Cidade de Deus, não vai ter isso no meu livro. São adolescentes vivendo a vida cotidiana e passando por momentos comuns, assim, momentos que eu ouvi das minhas amigas, assim, isso aconteceu na minha adolescência, ou coisas que aconteceram comigo, ou com a minha família, e nada, assim, muito sério. Também não queria que fosse um livro muito sério, eu queria que fosse um livro que eu pegasse para ler quando eu tinha 14 anos e não necessariamente fosse mudar a minha vida, mas que eu me sentisse bem lendo, sabe? Me sentisse vista, me sentisse representada e, enfim, eu acho que minha intenção acho que foi cumprida, né? Não sei. Acho que é isso. Boa tarde, gente. Mauro Siqueira. Agradeço o convite de todos os organizadores, do Felipe, do projeto Favelofagia. Estou aqui ouvindo o Felipe, ouvindo a Stephanie e pensando o que eu vou falar. E como é que eu me insiro dentro da favelofagia, né? Autores periféricos, né? Que de imediato você imagina, são todos autores vindos diretamente da favela, né? Nunca morei em comunidade, em favela, porém sempre estive ao redor. A primeira infância foi em Ricardo de Albuquerque, a segunda em Guadalupe, onde eu me formei como pessoa, especialmente em Guadalupe. A adolescência foi em Guadalupe, ali que eu me formei como leitor, como cidadão, como pessoa da comunidade do bairro. Mas é interessante pensar a comunidade, a favela nesse sentido, e retomando aqui, lembrando de um podcast agora, em que o Leandro Demori, que era do Intercept, hoje está no ICL e tal, em que ele fala um pouco da trajetória dos pais deles, dos pais dele, do interior lá de Santa Catarina, na fronteira quase com a Argentina, e que é muito similar com a história de muitos outros brasileiros, e eu acho que entra um pouco em choque com a história de muitos, especialmente dos periféricos. Porque, ouvindo ele, refleti um pouco a história da minha família. Então, assim, eu acho que o tempo do periférico, do negro, temos uma outra temporalidade. Eu acho que a gente tem... quando eu falo um pouco da minha vida e tal, e quando eu falo do meu percurso a chegar numa universidade pública, eu costumo dizer que foi um caminho com aclives e muitas curvas, né? Porque eu entrei na faculdade só com 29 anos. E acho que um pouco dessa temporalidade, que eu acho que o periférico negro tem, é muito diferente dos não negros. E ouvindo o Demori falar, que se revela muito parecido com a história dos meus pais. O meu pai veio do interior do estado. Meu pai era do norte fluminense, de São Fidélis, que é uma cidade meio anexo ali a Campos. E minha mãe era do interior de Minas. A minha avó a minha avó perdeu o marido e o filho mais velho numa briga de bar, que eles não estavam envolvidos. Eu soube dessa história até há pouco tempo, tipo uns 10 anos só. Eu fiquei chocado com isso. Eu sabia que ele tinha sido assassinado e não sabia do meu tio. E com isso, minha avó teve que sair da cidade. Ela e mais 9 filhos. E foram parar em Belford Roxo, que aí a minha mãe encontra com meu pai num trem para Paracambi. Meu pai, um cabo do exército, minha mãe, empregada doméstica, se encontram no trem de Paracambi e ele se cria, né? E é aí que a minha história dos meus pais, com a do Demori, que eu fiquei comparando um pouco, muda um pouco e ganha essa temporalidade que eu estou falando. Porque o Demori no podcast foi falando da história dele, muito sofrida também, muito pobre, porém brancos, né? E isso muda tudo. Porque ele vai falando um pouco dessa história dos pais dele, de como saíram do interior e foram vindo na direção do litoral, da capital. Os pais se conhecem, o pai era serralheiro, ele ajudou o pai na serralheria, a mãe também era empregada e tal. Só que eles, ali por volta final dos anos 80, anos 90, eles fazem esse gap e vão pulando, vão ascendendo um pouco mais assim, para uma classe média-baixa.
E eu acho que é aí que está a diferença para o favelofágico, para o periférico e para o negro. A nossa temporalidade é outra. Eu testemunhei um pouco dessa mudança na vida, na minha família, dos meus parentes e dos meus pais. Só que aí, para o periférico, para o negro, é tudo mais difícil, tudo mais demorado, tudo 2 vezes mais, né? Então, enquanto o Demory teve esse gap, ele conseguiu dar esse salto social a ponto de os pais conseguirem pagar para ele uma universidade particular, eu não tive essa oportunidade, como a maioria dos brasileiros periféricos também não tem, e tem que galgar seus próprios caminhos com esses aclives e curvas. Então, assim, isso já me chamou muita atenção. E você falou do Chris Rock, né, do Todo Mundo do Chris, e sem a gente combinar, eu também já estava pensando em falar do Chris Rock, até para fazer um contraparte com essa fala do Demory. Porque volta e meia aparece no meu feed de alguma rede social um sketch do humor do Chris Rock, falando um pouco da história pessoal dele, da ascensão dele, até ele chegar a morar em Beverly Hills. E aquele humor do Chris Rock, né, que a gente sabe quem é que fez até ele merecer um tapa, do Will Smith. E nesse sketch do humor dele, ele fala que a casa onde ele mora, 12 quartos, piscina, etc., é enorme, num bairro de elite, se não me engano é Beverly Hills mesmo. E ele teve que fazer muito para chegar naquele bairro ali, né? Ele é de New Jersey, mas morava Alpine, acho que sim. E ele fez tudo para chegar até ali. É o máximo que uma pessoa como ele, negra, conseguia atingir. Teve que chegar em Hollywood para chegar naquele nível ali. Enquanto que o vizinho dele, que é aí que vem a piada, era um mero dentista. Né? Nada contra os dentistas, mas assim, servia como uma chave de comparação. E exatamente isso. É um caminho para a gente, é um caminho com mais aclives e curvas. Ele descrevia, né, a profissão dos vizinhos Sim, das mansões, né? Exatamente. Então, assim, comuns, então, um dentista, um curso tranquilo, branco. Eu tinha que apresentar o Oscar para comprar aquela casa. Exatamente. E ele só fazia um tratamento de canal em algumas pessoas e em alguns outros ricos. Né? Então, isso é uma boa chave de comparação. E é um pouco isso da minha vida como um todo. Não só como escritor que eu sou agora. Também tenho essa dificuldade de me definir como escritor. Às vezes eu acho que eu estou como escritor e tudo mais. Cargo temporário. Pois é, né? Como, né? Exatamente, assim. E para mim, aí impossível não trazer a minha família para isso, né? Porque meu pai saiu lá de São Fidélis e foi morar no São Carlos. Conhecia tudo ali, vendia cocada lá, levava roupa para minha avó, minha avó lavava roupa para fora de time de futebol, assim. Então meu pai ia para os clubes entregando os uniformes, e tal. E em Belford Roxo, minha avó materna, viúva, com 9 filhos, né, tendo que se virar, né? Minha mãe, que não era nem a mais nova nem a mais velha, ela estava ali no meio, que cuidou das mais novas. As mais velhas já estavam fora de casa, trabalhando, ajudando em casa, e minha mãe que ficava no controle de casa, porque minha avó também estava na rua trabalhando, né? Então eles se conhecem nesse trem, saem de lá, primeiro moram em Belford Roxo, depois vão para Ricardo de Albuquerque, e lá se constrói essa vida. A gente chegou a ter um certo status fora da família, porque a gente foi a primeira família, da minha família, assim, a sair, de fato, da Baixada Fluminense, da periferia. Então, assim, já era um salto você sair de São João de Meriti ou Belford Roxo e estar em Ricardo de Albuquerque, que estava na periferia da própria cidade já, né? Mas a gente era visto como centro de ascensão social daquele núcleo familiar que era enorme, tanto de parte de pai como de mãe, como costuma ser, né? Isso foi mudando com o tempo, com as crises econômicas, com o processo do tempo do negro, porque meu pai era um cara autodidata, teve N profissões, como outros milhões de negros têm, até se definiu como produtor gráfico, montador gráfico, num tipo de gráfica que não existe mais, que é uma gráfica de pré-impressão, né? Porque com o desenvolvimento da tecnologia informacional, né, isso mudou. Mas meu pai era uma pessoa-chave dentro do trabalho dele e que arrastava clientes para lá, mas assim, era o que ganhava menos. Pelo fato de ser negro, fato, né? Isso mudou nossa vida, em certo sentido. E quando a gente vai para Guadalupe, meu pai já está aposentado, alcoólatra, hoje é alcoolista, né, como se diz hoje, e minha mãe que assume a casa.
E isso é um primeiro baque para a minha família, a questão do machismo. Meu pai foi militar por um tempo, essa coisa toda. Isso afeta o nosso núcleo familiar. A gente tem um downsize de tamanho. A gente morava numa casa de Albuquerque, que ele tinha quintal, tinha um pomar, e fomos para uma casa com um cômodo só. Antes eram 3 cômodos, né? Então vai tendo esse downsize. E as coisas vão ficando mais difíceis. Eu, caçula, que sofri mais, né? A minha irmã mais velha, que as outras duas aproveitaram um pouco melhor. E onde é que eu me insiro nisso? Eu vivenciei toda essa experiência, todas as histórias que eles contavam. Os meus amigos em Guadalupe, especialmente em Guadalupe também, todos ali periféricos. O campo que a gente jogava bola, que a gente passava o dia inteiro na rua, ficava dentro da comunidade, então eu via toda a realidade da favela. Assim, a minha primeira namorada, que foi minha noiva, inclusive, e tal, morava na Maré, na Baixa do Sapateiro. Então, um dia eu cheguei com um buquê de flores para ela, né? E enquanto eu estava batendo, tocando a campainha da casa dela, do lado, um garoto de 14 anos, com um fuzil na mão, dando tiro para a favela. E eu batendo na porta dela com um buquê de flores. Né? Então, é o tipo de experiência assim, que eu acabei levando para a minha vida e tentei começar a escrever com isso. E eu vi que a minha escrita, para onde vai a minha escrita, não me levava para esses caminhos que se espera que o negro escreva, da tragédia do negro dentro da sociedade. Isso foi um fardo para a minha escrita até a faculdade. Eu comecei escrevendo por brincadeira em Guadalupe, porque tínhamos um grupo de amigos, uma coisa meio assim, meio Meninos da Rua Paulo, sabe? Da amizade um vínculo bem forte entre aqueles garotos ali. E eu, mais um outro garoto, não por acaso também negro, a gente era meio que arautos de algumas histórias ali no final da noite e tudo mais ali. Eu tomei gosto pelaquilo. Também fui muito criado pela TV, né? E minha mãe já trabalhava, meu pai também trabalhava, então não tinha quem tomasse conta de mim, né? Obviamente, então a TV era minha babá, né? Então também fui muito influenciado pela TV, pelas séries de TV, filmes, documentários, música e tudo mais. Tudo isso eu acabei jogando dentro daquilo que eu me construí e daquilo que eu exponho para o mundo como escritor. Essas histórias começaram a sair, era um mero reflexo ou quase um Ctrl-C, Ctrl-V das histórias que eu lia, especialmente histórias policiais. E também não sei como é que eu não virei advogado, porque eu lia muito romance, muito thriller de direito, né? Sou um fã, confesso, de John Grisham e tal. E isso tudo é interessante porque, na minha formação literária, a minha irmã e meu tio ajudaram muito na minha formação literária. Só que não veio pela literatura brasileira. Veio pela literatura estrangeira, literatura de massa. Meu tio era sócio do Círculo do Livro, que era assim, um avô dos clubes dos livros hoje, era o Círculo do Livro naquela época. Então, li muito esses romances assim, de você virar página e querer chegar logo ao final para terminar, porque, né, isso me influenciou muito nesse primeiro momento, das primeiras histórias. Mas quando eu me mudo de Guadalupe e começo a aprender outras coisas para a minha vida, porque minha mãe morre nos meus braços, no banco de trás de um Fiat 147, indo por Carlos Chagas, ela tem um infarto fulminante, após estar ouvindo um jogo do Flamengo Fluminense, de 96, 21 de abril. E isso muda muito a minha vida, porque até aquele momento a gente tinha uma situação razoavelmente... Eu não precisava ter trabalhado como eles trabalharam Minha mãe trabalhou desde os 5 anos, meu pai desde os 8, sabe? Então, até aquele momento, eu não precisava trabalhar, não precisava ajudar em casa, né? E aquilo muda a minha vida. E muda também minha relação com o mundo e com o que eu lia. Então, começo a ler outros autores, começo a ler os clássicos, descubro Machado de Assis, né? Porque antes era só para fazer a prova no ensino médio. Era só ler o resuminho, entender um pouco da história e, pum, tá, para tirar uma nota boa na prova. Isso muda a minha relação com a literatura e me traz uma vontade de escrever. Eu começo escrevendo, na verdade, também por diversão, com esses amigos, depois fanfics das séries que eu via, especialmente Arquivo X. Mas, com a morte da minha mãe, isso muda todo o viés, todas as circunstâncias, eu começo a rolar mais de relações humanas. E, muito tempo depois, eu começo a colocar essa minha nova visão de mundo para fora. Aí entra o UERJ na minha vida também, que foi um papel muito fundamental na minha formação de leitor, porque me apresentou outros leitores fora esses, assim, aí me apresentou os autores brasileiros, e Cortázar, Borges, Auster, né, que autores que eu gosto até hoje, assim, Mariana Lisboa,
aquela polonesa que eu nunca sei falar sobre o nome dela, que é bom, não vou falar, não sei falar o nome dela. A Zambroska, alguma coisa assim. Não lembro o nome dela. Tem mais consoantes do que vogal no nome dela, fica difícil de falar. E aí eu escrevo algumas coisas, escrevo alguns contos. Não tenho o menor pudor naquele momento de apresentar para a turma. E aquilo me dá um gás, certo gás. Eu escrevo o meu primeiro livro, de vermes e outros animais rastejantes, um livro de contos, muito fincado assim na literatura policial, na literatura de Rubem Fonseca, de Marçal Aquino, um pouco dessa vibe. Aí volta novamente aquela coisa da minha temporalidade ser outra, né? Passaram quase 10 anos até escrever o Pequenas Colisões. E durante esse tempo, eu continuei tentando escrever o que se esperava da negritude, da periferia daquilo. Apesar de sempre ser testemunho de diversas violências, e ser vítima de diversas violências, né? Não conseguia escrever aquilo de maneira autêntica. E isso me causava uma certa angústia, uma certa dor. E até então que eu vi uma entrevista do Jefferson Tenório, que me liberou disso, em que mais ou menos ele dizia que o autor negro não tem essa obrigação, né? Que alguns vão fazer isso melhor do que outros. E aquilo para mim foi um tremendo alívio, que aí eu comecei a escrever outras histórias, umas focadas mais para o humor, tentando até o policial, que ainda desejo escrever um romance policial. E eu chego nas histórias que vão levar ao Pequenas Colisões, que assim, quando eu recebi o convite do Felipe, eu já tinha outra ideia para um romance, que era um trecho de uma história do que viria a ser o Pequenas Colisões. Até por conta dessa pressão do que eu teria que escrever de fato, não consigo escrever essa história. Então eu pego o Pequenas Colisões e amarro num romance episódico, que aí também tem um pouco de deboche, um pouco de rancor, com o que se espera do autor negro do que escrever. Então eu percebi que eu não precisava escrever sobre essas questões que transpassam o meu corpo negro. Outras pessoas vão fazer isso melhor, e eu podia escrever sobre outras coisas. E desse rancorzinho, porque também minha formação literária, acadêmica, foi muito puxada para esse literário. Eu fiz pesquisa, iniciação acadêmica em literatura contemporânea. E o que é a literatura contemporânea brasileira? É uma literatura feita por homens, normalmente brancos, de uma faixa etária lá dos 30 aos 50 anos, meio umbilical, que eles acabam falando um pouco sempre disso. Então eu acabei escrevendo uma história de amor, que começa na infância, e vai até a idade, a melhor idade, né, a terceira idade. Não é uma história linear, é uma história episódica, bastante quebrada, como se fosse uma caixa de fotografias que você deixa cair, em que cada foto ocupa uma parte daquela história. E o Pequenas Colisões é isso, é um pouco desses baques que a gente vai tendo dos nossos relacionamentos, não necessariamente com a mesma pessoa, mas que você acaba tendo um certo, no caso do Pequenas Colisões, é do Marcos e da Estela, que se conhecem na infância, que talvez seja o momento mais suburbano ali, que é o que mais me encanta, inclusive. E a gente vai vendo essas idas e vindas desse casal. E, assim, se não tivesse a foto no meu livro, e qualquer pessoa que pegasse ele de maneira aleatória poderia acreditar que foi um homem branco na faixa dos 30, 40 anos que poderia ter escrito. Então, na verdade, o Pequenas Colisões, em muitos sentidos também, é uma resposta a essa expectativa que o público leitor, a faixa etária desse perfil, desse recorte da literatura brasileira, espera desse homem branco. Então, que debochar um pouquinho disso também, quando eu escrevi Pequenas Colisões e juntei essas histórias, né? E eu acho que é isso. Não sei, assim, estou começando a escrever uma outra história que foge um pouco desse esquema. Acho que agora estou mais liberado, estou mais solto para poder escrever outras histórias com uma nova visão de mundo, do que eu espero, do que eu acredito um pouco da literatura pode dizer. É isso. Obrigado. Então, pergunta. Pode perguntar.
A gente pode abrir, né, para se tiver alguma pergunta, para a gente fazer a partir dessas provocações que venham de volta, pode ser? Então, está lá, dada a largada. Olá, gente, tudo bom? Prazer conhecer vocês. Adorei o projeto, adorei tudo. Eu sou editora, eu faço parte do... Ajudei a fundar o coletivo Academia dos Imorríveis, que é o primeiro coletivo de autores periféricos que entrou dentro da Academia Brasileira de Letras e se formaram no curso Machado Quebradeiro, pela UFRJ, na Universidade das Quebradas, exatamente. Então, assim, eu achei muito legal. Já quero apresentar os autores para você. Achei muito, muito bacana mesmo o projeto. E, como editora, também fiquei muito curiosa. Quero saber os próximos passos de vocês, próximos livros, spoilers, enfim. Tem spoiler para dar, cara? Tem spoiler para dar. Então dá spoiler. Segura muito pergunta. Com dois. Dá com os dois, assim, né? Como é que... Eu não tenho título ainda, né? Uma das minhas dificuldades é ter título, porque eu gosto de títulos que, de certa forma, sejam simbólicos para a história. No caso do Pequenas Colisões, esse título, eu gosto muito dele porque antes veio um título muito ruim. Antes ele se chamaria Simplesmente Complicado. Quando eu pensei nesse título, quando eu estava pensando no livro ainda lá atrás, teve um filme, uma comédia romântica com a Meryl Streep. E tipo, cara, não pode ser, não vai dar. E eu tive uma certa dificuldade com esse romance, em um sentido no entendimento. E romance é complicado, né? Relacionamentos são complicados. A gente vai tropeçando nos romances ao longo da vida. E é um pouco disso. As pequenas colisões são essas. Porque tem as grandes colisões, né? A gente está vivendo um mundo com grandes mudanças geopolíticas e climáticas. A gente pode chamar de grandes colisões, né? E as pequenas são essas, são as miudezas do nosso dia a dia, que são pequenas para quem está de fora, mas são grandes para a gente. Seja um término, seja o início do namoro, seja um conflito nesse namoro. Então as pequenas colisões são essas, né? São esses pequenos embates que a gente tem da vida com a própria vida. E a ideia que eu tenho para o próximo romance nasce um pouco desse próprio também. Até tinha uma conversa que eu tive com o Felipe, que os olhinhos deles brilharam, e de um outro amigo também, que quando eu contei mais ou menos um mote, os dois se encantaram, eu acho que pelo mesmo motivo. E aí, trazendo um pouco para heteronormatividade, uma coisa que acho que permeia muitos adolescentes, independente aí de raça, de etnias e tal, de classe social, que é o encantamento do jovem homem pela mulher mais velha. Eu também passei por isso, assim, acho que minha primeira grande paixão foi minha professora da 4ª série, a professora Regina, né? E a gente vai passando, a gente vai crescendo e vai vendo essas coisas, assim. Então, sempre tem a mãe de um amigo que é um pouquinho mais gostosa e tal, e tudo mais. As milfs, né? As famosas milfs e tal. Procurem o significado depois no Google. Não procurem. Ou não procurem, verdade. E a história que eu quero escrever é um pouco disso. Vai ser uma história assim, em 2 partes, que começa nos anos 90, ali com uns caras pintadas, né? E que a minha tentativa vai desembocar nas jornadas de 2013. Que é a história de um jovenzinho encantado pela empregada doméstica da casa dele. E que vão se reencontrar lá em 2013, onde ela já é bem mais velha e ele já está um homem adulto. E dali vai nascer um romance, vamos retomar um romance que ele foi idealizado lá atrás e que agora vai se realizar ou não, de acordo com as circunstâncias dali. Então é um pouco disso que eu quero escrever para a próxima história e eu estou em busca de um título que seja interessante. Tem spoiler para dar? Depois desse sinopse aí, não quero falar minha, não. Bom, não sei, ainda são ideias, assim, muito genéricas, mas... meu pai é porteiro, né? E aí, às vezes, quando as pessoas lá do prédio... Oi? Não, mas nem era sobre ele. É porque, às vezes, as pessoas
doavam livros, né? E aí ele sempre levava para casa. Então, assim, grande parte da minha biblioteca são esses livros que as pessoas jogavam fora e meu pai levava para casa. E uma vez eu abri um livro e tinha uma carta ali dentro. E aí era uma pessoa agradecendo a dona do livro pelo dinheiro que essa pessoa deu e porque o fulano estava desempregado de novo. O marido, né, da pessoa que escreveu a carta. E aí, assim, infelizmente perdi essa carta e eu fiquei com isso na cabeça, assim, sabe? De contar uma história de uma família através de um romance epistolar. Eu sempre gostei muito de romance epistolar. Então, acho que é isso, assim. A ideia é escrever a história, assim, sei lá, a saga de uma família que veio para o Rio de Janeiro através dessas cartas, assim, sabe? A história de quem ficou e a história de quem veio. Mas ainda estou pensando muito nessa história, em que período seria, enfim, mas acho que não tem muito. Eu acho ótima essa ideia. Já pode começar por essa história de você encontrar o livro, a carta no livro. Bom, vou falar do lugar de editor, né? E para quem chegou depois, a gente está aqui falando do Bando Editorial Faculofágico, que produz residências literárias, e que temos aqui 2 autores da última residência, da 5ª residência, né? A autora de Mormaço, a Stephanie Dias, autor do Pequenas Colisões, o Mauro Siqueira. E aí a pergunta que veio agora é próximos passos. Vou falar de próximos passos de residência literária. A gente sempre trabalha com... a gente capta recursos para poder remunerar os autores durante a residência. Isso é uma coisa incontornável. Editores e editores, né? Porque também temos editores acompanhando os autores ao largo do processo. Isso também é uma coisa que me parece e nos parece importante, porque a gente, diferentemente no processo editorial típico, né, editores recebem os originais, né? Então você teve que ter feito todo o trabalho em casa, solitário, que é a profissão do editor. Nesse caso, a gente tenta